Vamos ver aí o livro de Atos. Nossa, quanta coisa maravilhosa tem aí no livro de Atos. E eu já destaco para vocês essa parte, esse tema central, em destaque, que é o poder do Espírito Santo atuando nos apóstolos e discípulos, né? O que acontece no livro de Atos? Vou dar para vocês um panorama geral e depois eu faço alguns destaques para vocês gravarem bem no coração de vocês, tá? Acontece aqui no livro de Atos, vocês sabem que o autor é Lucas, que escreveu também o Evangelho, e aqui Jesus aparece como o grande unificador de toda a história, né? Ele passa 40 dias ensinando aos seus discípulos, e a gente vê logo no início do livro o cumprimento da promessa de Jesus, aliás, de todos os profetas ditos lá no Antigo Testamento. Destaque para Isaías, Ezequiel, Joel, né? No livro de Atos, no capítulo 1, aparece o texto áureo ali: serão minhas testemunhas, não só aqui na região da Judéia, mas em Samaria, até os confins da terra. Nessa primeira parte do livro, a gente pega aí esse bloco do capítulo 2 até o capítulo 7, eles estão em Jerusalém. Ali no capítulo 2 acontece o Pentecoste, é vento, fogo, é a presença gloriosa de Deus, né? A presença gloriosa e ardente de Deus no templo, nas casas. Isso acontece no passado, no templo. O Senhor Deus escolhe um lugar especial para estar presente e mostrar a sua presença, como a gente vê em Êxodo 40, 2 Crônicas 7. Só que aí Jesus apresenta aqui agora um novo tempo, o cumprimento da promessa lá de Ezequiel 43, de Ageu 2, no futuro, um novo templo, uma nova aliança da família de Deus, é Israel reunificada sob o reino messiânico. Tudo isso já no início do livro, são vários cumprimentos da promessa do Senhor. No bloco seguinte, ainda, né, nesse início aí em Jerusalém, dos capítulos 3 ao 5, aparece um contraste entre esses dois templos. Se por um lado o templo lá no Antigo Testamento e na época de Jesus, o povo de Israel subvertia as condições do templo, dava as costas para Deus, no passado chegou a colocar até prostitutas cultuais no templo. A gente vê agora um novo templo inaugurado por Jesus, porque os discípulos de Jesus se reuniam diariamente, não só no templo, mas de casa em casa, estavam orando, servindo a Deus. Pedro, por exemplo, vai pregar e curar no templo. A gente vê isso aí no início do capítulo 3, no início do capítulo 5. Os seguidores de Jesus aparecem como aqueles que têm o coração aberto, as mãos abertas, os braços abertos, para doar, se doar e receber as pessoas. Os seguidores de Jesus, eles vendem os bens para ajudar os pobres. E aí, segundo a Torá, segundo o livro de Deuteronômio, mais precisamente, os capítulos 14 e 15, toda essa caridade, ela deveria acontecer no templo. E agora o povo de Deus, agora os cristãos, é que fazem isso não só no templo, mas de casa em casa, e criam, na verdade, uma nova comunidade que abre o seu coração, abre a sua casa, abre mão de todos os seus bens em prol de todos os seus irmãos. Então, o novo templo inaugurado por Jesus, a gente vê aqui em Atos, nesse primeiro bloco textual, é um novo templo que cumpre a promessa dos antigos, anunciados pelos profetas, e é o novo templo que cumpre a lei do Senhor. A gente vê acontecer a primeira perseguição aí com o apóstolo, com o discípulo Estevão, né? E aí no bloco seguinte, em Atos 8, de 8 a 12, a gente vê o evangelho se expandir da Judéia para a Judéia e Samaria, né? Um movimento que começa numa região muito circunscrita, se torna um movimento internacional, um movimento multiétnico, sai do círculo dos judeus e vai se espalhar para diversos outros povos. E aí no capítulo 11 a gente vê na igreja de Antioquia, nós que somos conhecidos hoje como os cristãos, foram chamados lá pela primeira vez na igreja de Antioquia como cristãos. São aqueles que levam Cristo dentro de si, são aqueles que são o pequeno Cristo. E aí
No bloco seguinte, a gente vê do capítulo 13 ao 20 as grandes aventuras do apóstolo Paulo nas suas viagens missionárias. Primeiro na Ásia Menor, capítulo 13 e 14, depois de 16 a 18 na Ásia Menor e na Grécia. Você vê como o evangelho vai se expandindo, e na fase seguinte ainda nessa região, na Ásia Menor e Grécia. Nesses capítulos 14, 16, 17, 19, a gente vê uma série de choques culturais. O evangelho chega num lugar e ele transforma não só a vida pessoal, o coração de cada um, mas ele transforma a cultura, ele transforma hábitos, ele transforma modos de pensar, modos de agir. E aí no capítulo 15, o concílio ou o conselho de Jerusalém, alguns irmãos entendiam que para ser salvo, né, alguns judeus pensavam assim: você tinha que ser um judeu para ser salvo, você tinha que cumprir toda a lei para ser salvo. E na verdade o que a gente vê na revelação do Evangelho é Jesus ensinando que a filiação ao povo de Deus, ela não é baseada na etnia, não é baseada num laço sanguíneo, não é baseada pura e simplesmente na observância das leis, mas na obra e na pessoa de Jesus Cristo. A filiação ao povo de Deus acontece através de Jesus Cristo, na confiança e na obediência a Jesus. E aí nesse momento a gente vê como a igreja apresenta uma série de paradoxos para a cultura da época. Um movimento judaico-messiânico, mas que se estende para outros povos, mas que se torna etnicamente diverso, vai atender outros povos. A gente vê também homens e mulheres juntos num só objetivo, caminhando numa só direção. Pessoas ricas e pobres, escravos e livres, todos são tratados como iguais nesse novo tempo inaugurado por Jesus Cristo. Outro paradoxo é que fiel mesmo é aquele que está entregue somente a Jesus, mas que ao mesmo tempo obedece a somente um Senhor, a Jesus, mas que não representa uma ameaça militar, né? Uma ameaça política, uma ameaça a Roma. E aí nos capítulos 21 a 28 a gente vê o testemunho de Paulo, a pregação de Paulo se expandir e chegar até Roma. Capítulo 21 e 22, ele está preso em Jerusalém, e ali ele é acusado, acusado de pregar contra o templo, é acusado também de ser um terrorista do Egito. Olha só que coisa totalmente sem noção. E aí no capítulo 23 a 26, aparecem os julgamentos de Paulo. Paulo passa pelo Sinédrio, passa pelo governador Félix, pelo governador Festo, pelo rei Agripa. E em cada um desses momentos ele tem a oportunidade de dar testemunho do Evangelho. Em cada momento de sofrimento, ele usa aquilo como uma oportunidade para pregar o Evangelho. E aí rebate suas acusações, dizendo lá no capítulo 23 e no capítulo 26, dizendo: eu estou sendo julgado pela esperança da ressurreição em Cristo Jesus. E aí lá na prisão de Roma, capítulo 28, a gente lê, é de onde ele escreve cartas primorosas para as igrejas. 4 cartas que são conhecidas como as cartas da prisão: Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. E no capítulo final, ainda nas palavras finais, a gente vê a pregação de Paulo em Roma e ele dá o seu testemunho. Esse foi um panorama. Agora eu quero fazer alguns destaques, né? A mensagem central do livro de Atos, ela aparece aqui no texto de Atos 2, 15, 17, 20 e 21. Estes homens não estão bêbados como vocês supõem. Pedro vai responder: ainda são 9 horas da manhã. Ao contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel: nos últimos dias, diz Deus, derramarei o meu espírito sobre todos os povos, e os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos, o sol se tornará em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor.
e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Amém? Olha que maravilha, gente. Palavra profética se cumprindo, logo no início do livro de Atos, como eu destaquei agora há pouco. Palavra profética se cumprindo. Para quem foi escrita essa mensagem, a gente vê ali no capítulo 1, Lucas dando esse testemunho: em meu livro anterior, isto é, no Evangelho segundo Lucas, no meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo o que Jesus começou a fazer e ensinar, até o dia em que foi elevado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Então Jesus não deixa seus discípulos, seus apóstolos órfãos. Ele dá instruções, ele dá orientações, eles não ficam perdidos. Esse livro é escrito como um testemunho para Teófilo, mas é escrito como um testemunho ainda mais poderoso para a igreja. E onde esse livro se situa aí com o seu tema central e esses destaques na história da redenção? O livro de Atos é um grande testemunho para nós, que quer dizer, se a gente pudesse resumir numa frase, é o cumprimento das promessas. E ele mostra assim como essas promessas vão alcançar diversos povos, não apenas do judeu, primeiro do judeu, mas se espalha para todos os outros povos. Como a gente pode ver em Atos 1:8, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Amém? Você vai até os confins da terra por Jesus? Duvido, tá vendo? Não vai. Teve uma pessoa que falou amém. Agora não tem brincadeira não, agora é onde o filho chora e a mãe não vê. Vou fazer uma série de perguntas para pesar no teu coração, tá certo? Vocês viram, vocês estudaram o livro de Jó, Clovinho aqui se derramando, não vi ninguém chorando, então vocês vão chorar agora. Estou falando sério, gente. Não, gente, é no amor, tá? No amor. O professor de jiu-jitsu não está aí não, então é no amor. E está aqui sim, gente. Desculpe. Está aqui, ó. Levanta a mão aí, não, por favor. Ó, depois vai resolver com ele, hein? Bom, gente, quem é Jesus aqui no livro de Atos? O livro de Atos, como alguns dizem, a gente popularmente, conhece ele como o livro de Atos dos Apóstolos. Mas vários comentaristas dizem que esse livro deveria se chamar Atos do Espírito Santo através dos apóstolos. E fato é que Deus atua através da sua igreja. E aqui Jesus aparece como o Messias esperado, que entrega à sua igreja todo o poder do Espírito Santo para agir, tal como Paulo, mesmo diante de autoridades que têm poderes humanos para decidir quem vive e quem morre. Paulo estava diante das autoridades e mesmo assim aquelas autoridades tiveram medo dele, não por reconhecer até alguma autoridade espiritual nele, mas por ser cidadão romano, para quem lembra aí do contexto, né? Vai ler, vai chegar nesses capítulos, né? É onde a gente está agora. Em Atos 10 nós lemos: então Pedro começou a falar, agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade, mas de todas as nações aceita todo aquele que o teme e faz o que é justo. Vocês conhecem a mensagem enviada por Deus ao povo de Israel, que fala das boas novas de paz por meio de Jesus Cristo, Senhor de todos. Pedro está aqui falando a Cornélio, está explicando o Evangelho, pregando o Evangelho. E o que acontece aqui? Pedro dá o testemunho do poder de Deus, do poder do Messias a alcançar todos os povos. E aí Pedro entendeu, depois do sonho que ele teve, aquele lençol cheio de animais, inclusive animais impuros, e Deus fala, vai e come. Ele fala, não posso comer. E aí Deus estava mostrando ali para Pedro não apenas uma liberação dietética, mas estava mostrando para Pedro que na nova aliança em Cristo Jesus, o que Deus quer? Que todos os povos sejam um só.
Então, em Cristo Jesus não há essa diferença entre um povo impuro e um povo puro. O que Deus quer é tornar todas as nações puras diante de si, através do poder de Jesus Cristo. E a gente vê ao longo do livro o cumprimento dessas promessas na realização da unidade da igreja em Cristo. Em mais um texto, predito, como foi predito pelo profeta Joel, né? Lembrando o texto que lemos: nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos, os seus filhos e suas filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos, o sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor, e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Cumprimento das promessas. E além disso, a unidade da igreja, da multidão dos que creram. Ninguém sabe esse texto, né? Texto que marca o nosso coração aqui na Oceânica, não só por ser um texto do nosso refrão, um texto que marca todo o nosso discipulado, a história da igreja oceânica, mas como um texto que nós vivemos. Da multidão dos que creram, uma era a mente e um o coração. Ninguém considerava sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus, e grandiosa graça estava sobre todos eles. E grandiosa graça nós devemos desejar que Deus assim esteja também sobre nós. Então, no livro de Atos, nós vemos grandes biografias, trechos importantes da vida de Pedro, de Estevão, de Tiago, de Paulo, grandes eventos, né, da história em que o Evangelho foi pregado poderosamente. A gente vê como o Evangelho vai atingir sai de uma região tão pequena, circunscrita ali a Judéia, e vai se expandir até os confins da terra. E conforme a gente viu na igreja de Antioquia, foram chamados cristãos pela primeira vez. Não só o poder de Cristo aparece aqui, mas a sua igreja carrega esse poder. Aquele que é chamado Messias, e a sua igreja é chamada aqueles pequenos Messias, ou messiânicos. Tem nada a ver com outra religião não, tá? Esse adjetivo é nosso, tá? Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo, e quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Aqui Saulo é Paulo, tá bom? Porque quando ele passa a pregar no mundo romano, no mundo latino, ele passa a adotar o nome latinizado, né, como Paulo. E a gente vê durante todo esse livro o evangelismo, os apóstolos, os discípulos proclamando o evangelho debaixo do poder de Deus. E esse evangelho não alcançava apenas as camadas mais baixas do povo, como algumas pessoas, algumas correntes teológicas procuram destacar, mas o evangelho atingia as altas esferas das instituições de poder da sua época. Então o evangelho não é apenas para o pobre, é para o rico, não é apenas para homens, é para mulheres e crianças. O evangelho não tem limites, o poder de Deus não tem limites. E a gente é necessário fazer um destaque também do apóstolo Paulo, que ao final do livro, né, em Roma, preso em Roma, ele diz assim: portanto, eu quero que saibam que esta salvação de Deus é enviada aos gentios, eles a ouvirão. Depois que ele disse isto, os judeus se retiraram, discutindo intensamente entre si. Por 2 anos inteiros, Paulo permaneceu na casa que havia alugado e recebia a todos que iam vê-lo. Pregava o reino de Deus e ensinava a respeito do Senhor Jesus Cristo abertamente e sem impedimento algum.
O poder de Deus venceu. O poder de Deus não pôde ser parado. Amém? Então fique em pé aí. Quero ver se você gravou. Quiz. Valendo um aperto de mão do Naldo, nosso professor de jiu-jitsu aqui. Qual o tema central de Atos? Só estou ouvindo isso. Qual o tema central de Atos? Oi? Pentecostes? Oi? Poxa vida, ó a nota 10 aí, ó. Ação do Espírito Santo, ó. Poder do Espírito Santo atuando nos apóstolos e discípulos. Você acertou? Dá um glória a Deus. Você acertou, mas não quis falar alto, não é? Tá bom, gente. Então, ó, levanta os braços aí, ó. Glória a Deus. Vencemos uma etapa. Podem sentar. Romanos. Você é um eleito. Ouvi um sim só. Gente, olha só. A gente está aqui na igreja. Então aqui é o momento da gente se derramar mesmo na palavra de Deus, curtir bastante esse tempo. Então olha só, antes da gente subir aqui a gente fica cheio de tensão, fica preocupada pra caramba, mas depois quando a gente chega aqui, olha para vocês, recebe o olhar amoroso de vocês, a gente fica mais nervoso ainda. Tá? Então vamos ficar à vontade, a gente não está numa aula normal, a gente está numa reunião em nome de Jesus, tá bem? Então, ó, mesmo que você pense assim, veio no teu coração uma palavra, eu acho que está errado, fala, se estiver errado, depois a gente conserta, não tem problema nenhum, tá bom? Obrigado pelo amém aí. Romanos, salvação, eleição e vida no Espírito. Vamos lá, a mensagem central da carta de Paulo aos Romanos. Se é carta aos Romanos, ele está escrevendo à igreja em... pensei que alguém ia falar assim, Nova Friburgo, em Roma. Olha o texto. Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. O que Romanos vai mostrar para a gente? O poder do Evangelho agora. A concentração antes em Atos era na ação do Espírito Santo, Jesus, Deus, agindo pelo Espírito Santo, atuando poderosamente na vida da igreja, dos apóstolos, dos discípulos. Agora a gente vê o poder do Evangelho. De novo, um panorama da carta aos Romanos, e depois a gente faz alguns destaques. Aqui, no primeiro bloco textual, do capítulo 1 ao 4, Paulo está mostrando para a gente a essência do Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus e ele revela a justiça de Deus. O Evangelho é o poder de Deus e revela a justiça de Deus. Justiça, poder de Deus para libertar do pecado, libertar todas as nações, libertar todos os povos que vivem hoje escravos sob domínio do pecado, mas também para libertar o povo judeu, o povo de Israel, que é igualmente culpado, porque vive também debaixo do pecado, mas ainda tem maior culpa. Por quê? Porque recebeu a lei, porque recebeu toda a orientação, toda a instrução. O Evangelho é o poder de Deus para a libertação de todas as nações, inclusive a nação, o povo santo escolhido de Israel. Nos capítulos seguintes, no bloco seguinte, do capítulo 5 ao capítulo 8, agora Paulo mostra como o Evangelho cria uma nova humanidade em Cristo, ou seja, através da pregação do Evangelho, todos os povos são reunidos numa só família, na família de Deus. Então ele vai enfatizar a certeza do Evangelho, que é a esperança
da salvação em Cristo Jesus. Essa nova humanidade, ela é inaugurada em Cristo Jesus, que é apresentado no capítulo 5 como o novo Adão. Se por causa do primeiro Adão, pecador, escravo, morto no pecado, e tudo isso passou para todos os povos, passou para a humanidade inteira, agora Jesus, através da sua pregação, através da sua pessoa e obra, do seu sangue derramado na cruz, e sobretudo, através do Evangelho, a santidade, a libertação, a vida, pode alcançar todos os povos, através da pregação do Evangelho, através da ação poderosa de Deus. No capítulo 6, então Paulo usa a imagem do batismo, não só como uma cerimônia, mas como um símbolo também, para a ressurreição para uma nova vida, e na verdade sair da morte para a vida. O batismo aparece como um símbolo da entrada do crente na nova vida em Cristo. Se antes estávamos no Adão, mortos nos nossos pecados, em Cristo nós somos vivificados, recebemos a verdadeira vida por causa do Evangelho, por causa do nome de Jesus. E no capítulo 7, ele apresenta o objetivo da lei. E aqui, quando a gente ler com mais atenção, a gente vai perceber que Paulo ele se refere à lei de diferentes formas. Ora, pode ser todo o conjunto do que nós estudamos hoje de manhã, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Todo esse conjunto da lei. Ora, Paulo está se referindo à lei como, literalmente, os 613 mandamentos. Temos as tábuas da lei, os 10 mandamentos que foram entregues no Sinai. Mas temos os 613 mandamentos, que são os mandamentos do Senhor espalhados pela Torá inteira. Então, qual era o objetivo da lei? Paulo está enfatizando isso no capítulo 7 de Romanos. Orientar o povo. Deus dá lei de tudo quanto é coisa, como tem que cortar o cabelo, qual o tipo de roupa que vai usar, qual o comprimento da barba, onde que pode cortar o cabelo, não pode cortar, quando a mulher estiver de um jeito, qual o comportamento que ela tem que ter, quando o homem estiver de outro modo, passar por algum problema, o que ele tem que fazer, como é que tem que agir com a esposa, como é que tem que agir com o marido, como tem que agir com o vizinho, com o desconhecido, com o estrangeiro, com o órfão, com a viúva. Deus sabe que o pecado entrou no mundo e o que ele tem que fazer? Trata o povo como criança, ele dá orientação para tudo, para tudo. E pode ter certeza, se tivesse energia elétrica naquela época, Deus teria colocado: não coloquem o dedo na tomada, que até isso o povo ia precisar. E a gente vê o povo transgredindo a lei mesmo assim. E aí parece que Deus falhou, e Paulo vai dizer: não falhou, porque a lei cumpre também um outro propósito do Senhor, é evidenciar que o coração do povo é mau, e não será uma série de mandamentos que vai transformar o coração. Essa purificação só se completaria, só atingiria a sua completude em Cristo Jesus, que é o que ele apresenta no capítulo 8. Jesus é a solução. Jesus é a solução para o pecado. Pela morte e ressurreição de Jesus, é que ele consegue libertar o povo e purificar esses corações dominados pelo pecado. E assim, através de Jesus, através do Evangelho, o Espírito Santo dá as condições do povo, de nós amarmos a Deus e amarmos ao nosso próximo. E aí no bloco seguinte de Romanos, do capítulo 9 ao capítulo 11, o Evangelho é apresentado como o cumprimento da promessa de Deus em Israel. E no capítulo 9, ele mostra como Israel era no passado, e vai enfatizar que o pertencimento a uma aliança, a aliança do Senhor, não era garantida por causa de uma filiação étnica, familiar. Ele mostra que Deus escolheu um subconjunto da família de Abraão, o remanescente fiel, aquele que permanecia fiel. Essa é a linhagem de Jesus, essa é a linhagem de Deus, essa é a linhagem do poder do sangue de Jesus, o poder do Evangelho. Linhagem essa a que nós pertencemos, que nós fomos colocados. E aí no capítulo 10,
ele mostra como é Israel no presente. O relacionamento com Deus na aliança era baseado no cumprimento das leis. Pouco importava o próprio Deus, mas se eu estava seguindo a regra, pequei, apresentei lá uma oferta, agora estou purificado. E o coração permanecia infiel, o coração permanecia pecaminoso, não mudava, em alguns casos mudava, mas para pior. O cara chegava no templo apresentando uma oferta lá, uma pombinha, na semana seguinte tinha que matar um cordeiro inteiro, porque pequei demais. Muito pior. Tempo de purificação, vai demorar um pouco mais. E o coração do povo não mudava. Esse era o relacionamento com Deus à época lá de Paulo. Esse era o Israel naquela presente época. E o que Jesus faz através do Evangelho? É apresentar a nova família da aliança, cuja relação agora é baseada na fé em Cristo. Nosso relacionamento com Deus não se dá apenas por um cumprimento de uma série de mandamentos, mas através do Evangelho, através da pessoa e obra de Jesus. E aí no capítulo 11 ele mostra como será Israel no futuro. Os seguidores de Jesus, eles formam agora uma nova família de todos os povos. Então aquilo que eles estavam vendo era só o primeiro capítulo, o início do grande filme da redenção, vendo o Evangelho sair da Judéia, indo para Samaria, indo até os confins da terra, mas confins da terra que eles não poderiam sequer imaginar. Então nós vemos o Israel no futuro como a grande família da aliança de Deus. E aí ele fala da esperança de que um dia Jesus seria reconhecido também pelo próprio povo de Deus, pelo próprio Israel. E nos capítulos seguintes, o último bloco, do capítulo 12 ao 16, o Evangelho, aparece o poder do Evangelho como o unificador da igreja. Capítulo 12 e 13, aparece a unificação da igreja através do Evangelho, espalhando o amor de Deus e o perdão. A gente vê mesmo dentro da igreja, nessa época, uma divisão entre os judeus e os outros povos, as outras etnias. Então havia esse atrito, tanto que alguns imaginavam que para você fazer parte dessa igreja, fazer parte da nova aliança, você tinha que fazer o quê? Cumprir todos os mandamentos. Você tinha que se tornar um judeu. E o que a gente vê pela revelação do Senhor em Cristo Jesus é que não, o pertencimento a essa nova aliança é através da pessoa e obra do Senhor Jesus Cristo. Não é por um mero cumprimento robótico de um mandamento, porque tal como fez o povo de Israel, eles podiam muito bem cumprir o mandamento, mas o seu coração estar afastado de Deus. Então não pense você, nenhum de nós tem direito de pensar isso, que eu venho à igreja, entrego o meu dízimo, participo de discipulado, de célula, mentoria, todas essas coisas são sinais do nosso amor a Deus, mas a nossa fé e o pertencimento à aliança não estão baseados nessas coisas que nós fazemos, mas na pessoa e na obra de Jesus. E aí nesse capítulo 13, Paulo mostra como o amor de Deus, celebrado no Evangelho, espalhado pelo Evangelho de Deus, é que cumpre toda a lei, é que cumpre toda a Torá. Imagine você tendo que decorar e cumprir 613 mandamentos. Tá certo que alguns mandamentos não seriam para você, né? Alguns são bem específicos para homens, para mulheres, como que você vai ter que criar o filho, como é que você vai ter que exortar seu filho. Então são para aqueles que têm filhos, não são para os jovens. Mandamentos específicos. Mas como que você ia saber se você, porventura, teria transgredido, feito alguma coisa que desagradou o Senhor? Você não decorou os 613? Decorou? Não decorou? Então Paulo mostra que no Evangelho se cumpre toda a promessa, se cumpre toda a lei. E aí no capítulo 14 e 15, Paulo mostra como esse amor
pregado por Jesus, vivido por Jesus e que é o próprio Jesus, ele cura todas as diferenças culturais, as diferenças étnicas, as diferenças entre modos de pensar, modos de viver. Tudo isso é unificado para formar a igreja no Evangelho. E aí no capítulo final ele apresenta algumas recomendações e saudações à igreja, no capítulo 16. E aí ele menciona Febe, a diaconisa da igreja da Cencreia, para vergonha daqueles que dizem que o Evangelho, a palavra de Deus fala contra as mulheres, é muito machista. Se você pegar aqui a lista de cooperadores de Paulo, do seu ministério, você fica espantado. Mulheres, homens, e nomes lindos, que para quem ainda não teve neném pode ficar inspirado, Febe, por exemplo, diaconisa da igreja da Cencreia, Prisca, Áquila, Epêneto, bonito, Epêneto, Maria, Andrônico, outro nome bonito, quase que eu botei no meu filho. Brincadeira, com todo respeito à palavra de Deus, são nomes lá da antiguidade, Júnia é muito bonito, eu conheci uma Júnia. Ampliato, não conheço um Ampliato. E Urbano, lembro de um Urbano, mas era um outro personagem. E vários outros nomes, você pode ler aí na tua Bíblia. Eu não vou ler os outros porque eu já estou com dificuldade de pronunciar alguns desses nomes. Treinando em casa, fiquei até com dificuldade na minha dicção. Depois desse panorama, quero que vocês acompanhem aí alguns outros destaques, para quem foi essa mensagem do Evangelho, da carta aos Romanos. A igreja em Roma: e vocês também estão entre os chamados para pertencerem a Jesus Cristo. Se vocês lembrarem que Paulo era um fabricante de tendas, então, apesar de ter sido um homem extremamente educado, com todo o conhecimento da palavra de Deus, educado aos pés de Gamaliel, você tem que se espantar, porque é um fabricante de tendas, é quem escreve essas coisas, e a gente lê poesia na palavra de Deus, porque Paulo não escreve apenas uma mensagem, como diria assim, seca, direta. Ele faz questão de, quando escreve às igrejas, de colocar o seu coração ali. Então, quando ele faz uma saudação ou está explicando para a gente: estou escrevendo essa carta para a igreja lá em Roma, olha o que ele diz: e vocês também estão entre os chamados para pertencerem a Jesus Cristo. A todos os que estão em Roma são amados de Deus e chamados para serem santos. A vocês graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Eram os destinatários para quem Paulo escreveu. E para quem é essa mensagem? É para a igreja de hoje também, que a gente pode, sem orgulho, mas dizer que nós fazemos parte desse remanescente fiel, como ele diz, como se refere a esse povo que é enxertado no povo de Israel, como ele diz em Romanos 9: não pensemos que a palavra de Deus falhou, pois nem todos os descendentes de Israel são Israel. Perceberam o que ele falou aqui? A participação na aliança, a filiação à família de Deus não depende da etnia, não é um laço meramente sanguíneo, mas é um laço, um pacto que é sobremodo excelente, é superior a toda e qualquer pacto ou filiação material. É algo espiritual, é algo perfeito. Nem por serem descendentes de Abraão passaram todos a ser filhos de Abraão. Ao contrário, por meio de Isaque a sua descendência será considerada. E ele continua: ó profundidade da riqueza. Ele fala desse remanescente fiel que vai permanecer até a igreja no atual momento em que ele fala, e permanece até hoje como a igreja que está aqui reunida, como um remanescente fiel. E ele fala disso também envolvido num mistério, Não tem como explicar exatamente
esse laço que Deus faz, o pacto que Deus faz. Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos! Quem conheceu a mente do Senhor? Estão lembrando do livro de Jó? Ou quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém? Gente, isso é lindo demais, é lindo demais. Tem tantos e tantos compositores, né, colocaram música nesse texto, que é uma poesia tremenda. Onde é que a gente pode situar esse texto dentro da história da salvação, da história da redenção? O texto apresenta para nós a plenitude dos tempos no Evangelho. O Evangelho é que traz a pessoa e obra de Jesus Cristo, sua pregação é que traz a plenitude dos tempos. E a gente vê, recapitulando o que já acabei de traçar de maneira panorâmica para vocês. O Evangelho, ele revela a justiça de Deus. O Evangelho, ele cria uma nova humanidade. O Evangelho cumpre a promessa de Deus. E o Evangelho unifica a igreja. Quando a gente está falando do Evangelho, é importante a gente lembrar que nós não estamos falando de um mero discurso, como o Evangelho, como um discurso elogioso, né? Ou como o nosso querido professor de grego aqui, nosso professor, mestre e doutor Clovinho, né? Essa semana foi um destaque interessante que ele fez, né, na nossa reunião semanal, ele falando que como em outras culturas, aliás, no contexto romano e grego, né, havia a palavra evangelho, era usada para outras situações, tem até um evangelho de César, não foi isso? Que é um discurso elogioso falando a respeito de César, mas, como ele destacou, é um discurso não apenas elogioso para destacar aquela personalidade, mas é um discurso que vai te edificar, que vai trazer coisas boas, sabedoria para a tua vida. Porém, o Evangelho aqui de Jesus Cristo não é um discurso humano. Então não pense que quando Paulo está falando, enfatizando todo esse poder do Evangelho aqui, não é apenas um discurso, frases bonitas que a gente fala, mas é o poder de Deus verbalizado, é o verbo divino acontecendo na pregação, quando você anuncia a boa nova, dizendo que a salvação, a vida eterna, só vem por meio de um nome, que é Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida, amém? É isso que ele está falando. E qual o destaque? Quem é Jesus aqui? Jesus é a plenitude da justiça de Deus, porque o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo o que crê. É o que Paulo fala em Romanos 10. Como o fim da lei, ele não é apenas a finalidade, o objetivo da lei, que é Cristo, mas ele está falando da plenitude da lei. Toda a lei vai se cumprir em Cristo, no Evangelho. Então ao homem seria impossível cumprir toda a lei. O que Deus queria com a lei era evidenciar que, mesmo ele orientando sobre todos os assuntos, sobre todas as coisas, ainda assim o coração do seu povo, a quem ele demonstrou diversos sinais espetaculares, então não era para ter nenhuma sombra de dúvida no povo de Israel do poder de Deus, do amor de Deus, da justiça de Deus, mas mesmo assim, inúmeras vezes, o povo de Israel deu as costas para Deus, o povo de Israel transgrediu a lei. Então não depende da lei a transformação, a purificação do coração. Isso só pode acontecer através de Jesus Cristo. Ele é a plenitude da lei e Ele também é o Salvador. Se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Jesus é que é o poder de Deus.
E o que nós pregamos não é um discurso, o Evangelho não é um discurso, é Jesus Cristo vivo. É o Jesus Cristo vivo, que está vivo em nós e é transmitida a vida através do Espírito Santo. Deus age nesse mistério. Não é um discurso meramente humano. E por meio de Jesus é que nós somos parte dessa nova aliança. Uma nova aliança que cumpre toda a lei. Uma nova aliança no amor de Deus que cumpre toda a lei. Como o destaque de Romanos 13: não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros, pois aquele que ama seu próximo tem cumprido a lei. Pois estes mandamentos: não matarás, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e qualquer outro mandamento, todos se resumem neste preceito: ame o seu próximo como a si mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, portanto, o amor é o cumprimento da lei. Amém? Aí pergunto: alguém pode amar alguma outra pessoa estando morto? Morto nos seus pecados? Ninguém. Somente aquele a quem Jesus atingiu o coração é que vai poder amar verdadeiramente a Deus e ao seu próximo. E aí em seguida ele dá algumas orientações práticas para a igreja. Ele mostra não só que o amor, no amor de Jesus é que se cumpre toda a lei, mas ele mostra que o amor é marca da igreja. E ele dá uma orientação de amor prático para nós. Os fortes têm que ajudar os fracos, como ele diz em Romanos 15. Nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Cada um de nós deve agradar ao seu próximo, para o bem dele, a fim de edificá-lo. Pois também Cristo não agradou a si próprio, mas como está escrito: os insultos daqueles que te insultam caíram sobre mim. Muitas vezes a gente acha que em algumas situações corriqueiras da igreja, a gente tem que pegar aquela pessoa que caiu ou está chegando agora, né? Aí senta aí, você vai aprender. Paulo menciona lá o escândalo de comer carne ou não comer carne, e aí a gente pensa: poxa, a pessoa está chegando agora, está escandalizada porque come carne, tem que chegar logo: pode comer carne, cara, come carne mesmo, vamos fazer um churrascão aqui, ó, no meio da Páscoa, vamos ver. De repente chegou um católico no nosso meio e fala: não como carne nesse período, isso ainda está muito presente nele. Vamos lá, vamos fazer um churrascão na célula. Paulo fala para fazer o contrário, ó. Se ele acha escandaloso não comer carne nesse dia, não coma, mas vai caminhando junto com ele, até que ele fique livre desses preceitos que são só sombra, uma aparência de santidade, mas que diante de Deus não representam um coração puro. Então o que Paulo diz? O forte ajuda o fraco. Ele não faz assim, pega o fraco e dobra ele. Não, o forte ajuda o fraco. Vamos ficar de pé de novo? Levanta aí. Quiz. Tema central de... não é o tema central não. Vocês estavam achando que ia perguntar o tema central, né? Essa é difícil. O que Romanos destaca sobre o Evangelho? Poder de Deus, que mais? Justiça, que mais? Graça, que mais? Vou dar 10 para todo mundo, vou admitir tudo isso, tá? Você tem 4 pontos aqui, importantes, O Evangelho revela a justiça, é o poder de Deus, como ele fala no capítulo 1, cria uma nova humanidade, a igreja, o Evangelho cumpre a promessa de Deus e o Evangelho unifica a igreja. Certo? Amém? Amém. Quem acertou, diga amém. Amém. Glória a Deus, todo mundo acertou, muito bom. Podem sentar, gente. Agora, Hebreus. Vocês achavam que a coisa ia ficar mais fácil?
Altas especulações teológicas e filosóficas foram inspiradas em Hebreus. De novo, vou dar o super panorama para vocês e depois a gente faz uns destaques, tá bom? Não fiquem assustados, apesar de ser um livro, uma carta assim bem extensa, cheia de coisas incríveis para a gente comentar. Se você sair daqui com a impressão de que, nossa, eu aprendi tanta coisa, mas sinto que eu não aprendi tanto assim, não aprendi nada. Puxa vida. Claro, tem um método de estudo, você tem que chegar em casa e revisar tudo que você estudou hoje, tá? Você vai estudar só na véspera da prova? Não. Tem que estudar, vai chegar em casa e vai estudar tudo hoje, certo? Amém? O pessoal que não vai cuidar da família falou amém, é isso mesmo. Tem um monte de gente que vai sair daqui, tem que correr atrás de filho, dar mamadeira, dar mamar, trocar fralda, fazer... É assim a nossa vida, mas a gente tem sim que estudar. Então olha só, saiu daqui com uma sensação de insuficiência, com fome, com sede, é para isso mesmo. Você vai sair daqui, não vai sair daqui pleno não, você vai sair daqui querendo mais de Deus, mais de Jesus, mais da palavra, amém? Então é isso, gente, é isso. Bom, eu estou feliz que todos os améns que eu estou dando, estou acordando todos os nenéns aqui de hoje. E não, tem gente que está dormindo ali, então não falei muito alto, então vou falar mais alto ainda. Bom, gente, livro de Hebreus, é só para levantar vocês, tá? Quero acordar vocês, o neném pode dormir, tá? Eles estão predestinados. Isso. Aqui Hebreus é algo incrível, sobretudo do ponto de vista da cristologia, porque a gente vê Jesus sendo comparado a diversos personagens e instituições, situações e momentos da história de Israel. E o autor vai sempre demonstrar que Jesus é superior, Jesus é superior, Jesus é superior, tá? A galera que torce aí para times, imagina um jogador top, aí você pensa, Jesus é maior do que ele, Jesus é melhor do que ele. Cara, quando eu assisto o fulano de tal lá na luta no UFC, cara, eu fico assim vibrando, Jesus é maior do que ele. Só que é claro que o livro apresenta para nós do ponto de vista espiritual, das instituições religiosas. Então aparece aqui sacerdotes, Moisés, os sacrifícios. Jesus é melhor do que todos eles. Jesus é superior a todos. Então vamos ao nosso panorama. Aqui o panorama vai ser bem rápido. Logo no capítulo 1, o autor, que durante um certo tempo acreditou-se que era o apóstolo Paulo, mas hoje a gente entende que por uma série de razões técnicas, inclusive, que eu não vou destacar aqui, a igreja reconhece que não foi o apóstolo Paulo, mas é uma carta igualmente inspirada e está aí na palavra de Deus, na Bíblia, para nos ensinar. Logo no início, no capítulo 1, o texto fala que antigamente Deus falou de várias formas, de várias maneiras, mas agora, no momento em que eles estão lá no primeiro século, na plenitude dos tempos, Deus falou de maneira especial, falou através do seu Filho. E aí acontecem uma série de comparações. Jesus é comparado aos anjos e à Torá, no capítulo 1 e 2. Depois é comparado a Moisés e a entrada na terra prometida, no capítulo 3 e 4. Aos sacerdotes e a Melquisedeque, no capítulo 5, de 5 a 7. Jesus é comparado também aos sacrifícios e à aliança, dos capítulos 8 a 10. E em todas essas situações, Jesus é apresentado como superior. Essas comparações são para isso, para mostrar que Jesus é superior. E um segundo ponto, um segundo objetivo, as comparações são para desafiar o leitor a permanecer fiel a Jesus, apesar da perseguição. Não se sabe ao certo a qual igreja, a qual comunidade cristã essa carta foi escrita. Porém, se vê através do contexto da carta, sobretudo no capítulo 10, em que era uma comunidade que padecia de perseguição. Então, além de mostrar a superioridade de Jesus em relação a todos os personagens do Antigo Testamento, as situações, as instituições,
Ele está demonstrando também que através de Jesus nós podemos confiar e vamos superar todas as perseguições, todos os desafios. Jesus, ele é apresentado como a palavra, como a esperança, ele é o sacerdote eterno, ele é o sacrifício perfeito, feito de uma vez por todas. E do capítulo 11 e 13, 11 a 13, a gente vê lá, começando no capítulo 11, aquela galeria dos heróis da fé, mostrando como Jesus é superior também a eles, maior do que todos os heróis da fé. Então a gente vê no capítulo 1 a 2, Jesus sendo maior do que os anjos e a Torá, porque ele é a própria palavra de Deus. Os capítulos 3 e 4, Jesus é maior que Moisés e a terra prometida, porque Jesus é a esperança, é o cumprimento da lei, e ele também é o único que pode restaurar a Israel e criar, de fato, a Jerusalém celestial, uma terra que não poderá ser tomada por ninguém, mas onde nós viveremos incorruptíveis, né? No capítulo 5 a 7, Jesus é apresentado como o maior sacerdote, sacerdote que não é de uma linhagem humana, mas é o sacerdote eterno, da linhagem de Melquisedeque, que é uma referência não a um homem apenas. Muitos ficam preocupados, é o rei de Salém, Melquisedeque é a referência, o que o texto quer mostrar para nós, que o sacerdócio de Cristo não é de uma linhagem humana, mas essa linhagem misteriosa, que no Antigo Testamento aparece prefigurada no personagem de Melquisedeque, a quem Abraão apresentou as ofertas, e não é um sacerdote instituído por mãos humanas, mas Jesus é o sacerdote eterno, desde sempre e para todo sempre. E nos capítulos 8 a 10, Jesus é apresentado como maior, superior ao sacrifício e à aliança do Antigo Testamento, porque ele é o sacrifício perfeito. Todas as vezes que se apresentou sacrifício em prol do próprio pecado, no Antigo Testamento, no templo, no período do Novo Testamento, os homens, as mulheres, a comunidade cristã, ou a comunidade de Israel, deveria apresentar novos sacrifícios, porque aquele sacrifício apresentado não tornava completamente puro, não purificava o coração. Então o que eles deveriam fazer? Apresentar novos sacrifícios, mas agora com o sacrifício de Jesus, todo o pecado foi vencido na cruz do Calvário, pelo sacrifício de Jesus. Então nós não precisamos nos sacrificar, nós não precisamos fazer obras para merecermos a purificação ou sermos purificados. Não há aqui uma relação mágica com Deus, como outras religiões propõem. Eu faço uma oferta e ganho um favor da entidade ou do mal, seja lá o que for. Não é assim com Deus, como vocês devem ter visto hoje pela manhã com o Felipe lá em Gênesis, quando Deus faz o pacto com Abraão, né? Corta lá os animais, coloca os animaizinhos direitinho. Deus assume a sua parte no pacto, mas Abraão não toma a parte como quem, se você não cumprir sua parte, a sua vida vai ser retirada, a sua vida vai ser cobrada. Não, ele sabia que o seu povo não tinha condições de cumprir as condições ali do pacto por causa do pecado. Então Deus assume todo o pacto, é um pacto unilateral. O Senhor Deus é quem assume todas as proposições. O que o povo deveria fazer? Simplesmente seguir. Foi incapaz de seguir por causa do pecado, e Deus estava assim evidenciando a maldade deles, o pecado original que ainda habitava neles, que só poderia ser purificado, vencido na pessoa e obra de Jesus. Amém? Vamos aqui a alguns destaques. A mensagem central, né? A superioridade da nova aliança em Jesus, como a gente viu no texto. Deus falou de várias maneiras e agora falou por meio do seu Filho. Quando ele faz esse destaque, ele não está dizendo, Deus falou de vários jeitos, agora ele está falando de um jeito só. Não, Deus falou de várias formas, mas agora ele falou de uma maneira superior, de uma maneira mais magnânima. Há muito tempo Deus falou de muitas maneiras e de várias vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados, por meio dos profetas, mas nestes últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Jesus é apresentado aqui não só como superior, mas muito superior. E no início do livro ele diz:
O Filho é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do seu ser. Não falei para vocês que altas especulações teológicas e filosóficas vêm daqui? Ele está falando da ontologia de Jesus, se é que a gente pode alcançar essa ontologia ou falar dessa ontologia. A gente praticamente vai repetir o que está na palavra de Deus. O que é ontologia? Todos sabem? Não, é para não saber mesmo, estou falando assim, é a ciência do ser, gente, tá? Para provocar vocês, um exercício para a gente, é como ele diz aqui, falou por meio dos profetas, leiam o livro de Hebreus, leiam a carta aos Hebreus, procurando as referências ao Antigo Testamento e marcando cada uma delas. A gente não só fica espantado pelo número de citações, mas como, se você for a cada uma dessas citações, até for vê-las no seu devido contexto no Antigo Testamento, a gente vai ver em diversas situações como Deus age de maneira implacável com a sua justiça, né, junto ao povo, de maneira espetacular. Isso nos espanta, mas o propósito aqui de Hebreus é de fato nos espantar, mas produzir em nós a confiança. Ainda que sejamos perseguidos, estejamos enfrentando vários desafios, o Senhor Deus permanece aqui fiel nessa nova aliança, numa aliança que é muito superior à antiga. O Filho é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas, tornando-se tão superior aos anjos, quanto o nome que herdou é superior ao deles. Então ele acaba usando até de poesia, né? Usando palavras bonitas para poder alcançar o nosso coração e nos dizer que Jesus é absolutamente superior a tudo que a gente pode imaginar. Se a gente pode imaginar alguma coisa perfeita, sublime, tal como os anjos, que seriam coisas assim, divinais, angelicais, que inspiram o melhor no nosso coração, Jesus é superior ainda a essas coisas, a esses seres, né? Ele é a expressão exata do ser de Deus. Para alguns que vão dizer que no Novo Testamento não se fala da divindade de Jesus. Você queria que ele dissesse assim, Jesus é divino? Ele fala de maneira mais bonita, é a expressão exata do ser de Deus. Logo, Jesus é apresentado aqui como divino, sim. Jesus é Deus. É como a marca indelével, a marca marcante de Deus, é o timbre de Deus, mas não como quem imprime e depois fica uma mera cópia, mas é o próprio Deus. Por isso ele completa, é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. E ele continua, né, como a gente destacou, ele é superior aos anjos e à Torá, ele é superior a Moisés, ele é superior aos sacerdotes e até Melquisedeque, ele é superior ao sacrifício no Antigo Testamento, ele é superior à antiga aliança. E para quem foi essa mensagem? Uma comunidade cristã, não se sabe ao certo qual igreja, mas que tinham, por conta de todas as referências ao culto judaico, ao contexto judaico, essa comunidade tinha conhecimento de elementos do judaísmo, do culto judaico, e sofriam também perseguição por serem cristãos. Onde é que o livro se situa aí na história da salvação? Ele apresenta a plenitude da nova aliança, não só a plenitude, mas a perfeição desta aliança que é celebrada, feita em Cristo Jesus. É uma aliança superior à antiga. E assim ele faz diversas comparações aos anjos, Torá, a Moisés, aos sacerdotes, Melquisedeque, e assim como já foi destacado. O sacerdócio, por exemplo, quando ele diz em Hebreus 5, da mesma forma, Cristo não tomou para si a glória de se tornar sumo sacerdote, mas Deus lhe disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei, e diz no outro lugar,
tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Essa ordem aqui significa simplesmente a eternidade. E as comparações têm dois objetivos: apresentar Jesus como superior e desafiar o leitor a permanecer fiel apesar da perseguição. A gente sabe da perseguição aos cristãos em diversos lugares do mundo. Nós sofremos uma perseguição aqui também no nosso país. Essa perseguição tem se intensificado cada vez mais. E se nós continuarmos nessa direção, talvez não demore muito, nós seremos também presos, perseguidos e sofreremos também agressões físicas. A gente já tem visto acontecer em lugares como a Europa, em lugares que eram assim, foram dominados pela cultura cristã ou pela religião cristã, seja católica, em alguns lugares pelo protestantismo. A gente vê hoje esses países da Europa, desde o norte da Europa até o centro, até o sul da Europa, a gente vê algumas igrejas arrefecerem, escolas que pregam o islamismo, e as crianças ficam às vezes com vergonha de proferir a sua fé. Mas vamos trazer para um contexto mais perto. Por que as escolas cristãs têm crescido? Por que pessoas até que não são cristãs têm procurado escolas cristãs? Porque alguns pais já têm percebido que, dando uma orientação mais conservadora aos seus filhos, a depender do contexto onde eles estão, eles serão taxados, eles serão também perseguidos. E o que nós vemos aqui no livro de Hebreus é a antiga aliança como exemplo, né, essa comparação entre a antiga e a nova aliança, para a gente ir terminando a comparação aqui do capítulo 12 de Hebreus com a entrega da Torá, a entrega da lei, lá em Êxodo 20 e 24. Então a gente lê em Hebreus 12: vocês não chegaram ao monte que se podia tocar e que estava em chamas, nem as trevas, a escuridão, nem a tempestade, ao soar da trombeta e ao som de palavras tais que os ouvintes rogaram que nada mais lhe fosse dito, pois não podiam suportar o que lhes estava sendo ordenado. Até um animal, se tocar no monte, deve ser apedrejado. O espetáculo era tão terrível que até Moisés disse: estou apavorado e trêmulo, cheio de temor e tremor. Isso aqui é referência à entrega da lei, lá como narrado em Êxodo capítulo 20 a 24. Deus vai dizer ao seu povo: santifiquem-se, purifiquem-se, porque eu vou chamar vocês para um encontro, mas não vai subir todo mundo, vai subir só você, Moisés, e mais uma galera contigo, teu irmão Arão, mais uns outros, mas eles vão subir até um certo patamar, até uma certa altura do Sinai, depois só você que sobe. E avisa ao povo: aquele que tocar no monte, quando eu estiver presente, aquele que tocar no monte vai morrer. O animal que encostar no monte vai morrer. Então o povo ficou assustadíssimo. E isso adiantou? Ainda assim. O que eles fizeram? Procuraram outros deuses, fizeram ainda o bezerro de ouro, né? Tanto que Moisés ainda quebra as tábuas da lei, depois volta, pega outros. E aí o que a gente vê nesse momento é o autor de Hebreus comparando a entrega da lei, a antiga aliança, cheia de elementos palpáveis. É a coluna de fogo de noite, a coluna de nuvem de dia, é o alto som, como os antigos diziam, os clangores. Aumenta o seu vocabulário aí, ó. Os clangores, um ruído estridente muito forte, é um fogo consumidor. Então todos esses elementos físicos, palpáveis, estavam ali presentes. Só que aí o autor de Hebreus vai dizer: a nossa aliança é superior a essa,
porque a aliança de Jesus Cristo é mais perfeita, é excelente, como ele diz na sequência do texto de Hebreus 12. Mas vocês chegaram ao Monte Sião, a Jerusalém celestial, a cidade do Deus vivo, chegaram aos milhares de anjos em alegre reunião, a igreja dos primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus. Vocês chegaram a Deus, juiz de todos os homens, aos espíritos dos justos aperfeiçoados, a Jesus, mediador de uma nova aliança, e ao sangue aspergido, que fala melhor do que o sangue de Abel. Amém? O sangue de Jesus é maior, a vida de Jesus é maior, a aliança de Jesus é maior. Não é um representante que sobe ao monte como na antiga aliança, onde só Moisés foi até lá em cima e se encontrou a Deus. A nova aliança em Cristo Jesus, como Hebreus diz, vocês chegaram ao Monte Sião, a Jerusalém celestial, vocês todos subiram ao monte, chegaram aos milhares de milhares, e formam a igreja dos primogênitos. Um único mediador é Jesus Cristo, amém? Jesus é que é superior.